Salve, sentinelas! Aqui é o Universo Proibido. E hoje, a verdade vem à tona. Você percebeu o que acabou de acontecer? A Marvel encerrou a fase 5 com Ironheart. E ninguém notou. Nenhuma celebração, nenhum clímax, nenhuma cena que marcasse o fim de uma era. Um encerramento silencioso, quase como se o estúdio quisesse que ninguém reparasse. Isso não é só estranho, é simbólico. Porque por trás desse fim discreto, o que realmente está em jogo é o colapso de toda a estrutura do MCU como conhecemos. Enquanto todo mundo discute se o próximo filme vai ser bom ou ruim, quase ninguém está olhando para o quadro geral. A narrativa que a Marvel está costurando desde Loki, passando por Multiverse of Madness e chegando agora em Doomsday, aponta para uma só direção: reinicialização. Um soft reboot. E se isso realmente acontecer, não vai sobrar pedra sobre pedra da linha do tempo que começou com o Tony Stark em 2008. Mas por que começar esse novo ciclo justamente com o personagem menos impactante da fase? Por que encerrar com Ironheart, um projeto que parecia mais filler do que ponto de virada? Porque o ponto de virada não era ela, era o silêncio. A ausência de impacto final foi a pista de que a fase já não sustenta o próprio peso. A Marvel está preparando o terreno. E como em toda boa reinicialização, o sistema precisa falhar primeiro. Só que tem uma peça escondida no tabuleiro que muda tudo. Um personagem que já apareceu, mas que só agora vai assumir seu verdadeiro papel. E quando ele entrar em cena, o multiverso não será mais uma teoria, vai ser sobrevivência. Se esse conteúdo tá te conectando com as verdades do multiverso, já deixa o like e entra pra nossa linha secreta de inscritos. Agora vamos falar sobre o verdadeiro mapa da fase 6. E por que ele pode ser a última fase antes de tudo ser apagado? A Marvel não está apenas estendendo a narrativa. Ela está rearranjando as peças do tabuleiro. E o formato da fase 6 comprova isso. Em vez de seguir o modelo tradicional de construção, em 3 atos com um vilão crescente, temos uma sequência de microeventos aparentemente desconectados, até que Doom entra em cena. Mas não se engane, essa desconexão é proposital. É o caos antes da ordem, ou melhor, antes da nova ordem. O primeiro movimento é quase simbólico. O retorno do Quarteto Fantástico, com estreia marcada para julho de 2025. Não só eles são os fundadores do universo Marvel nos quadrinhos, como também são o elo perdido da fase anterior, nunca integrados ao MCU de verdade. Mas agora, eles são o ponto de partida. Fantastic Four: First Steps. Não é apenas um nome, é uma mensagem. Estamos voltando às origens, mas com outra lógica. Logo depois, uma sequência de projetos menores começa a preencher lacunas estranhas. Eyes of Wakanda, uma animação canônica com apenas 4 episódios, estreia em agosto. Pouco depois, Marvel Zombies, também animada, também curta, também canônica, com classificação indicativa R. É como se a Marvel estivesse testando diferentes tons, diferentes formatos, antes do colapso narrativo. São realidades paralelas, alternativas, limítrofes. O termo técnico seria instabilidade multiversal. Mas o que parecia solto começa a se alinhar com a chegada de Wonder Man, ainda em dezembro. Com o retorno de Trevor Slattery, o mesmo personagem usado como distração para esconder o verdadeiro mandarim em Shang-Chi, tudo ganha um subtexto de ilusão, manipulação e encobrimento. Em seguida, Punisher entra com uma apresentação especial, antes de reaparecer em Spider-Man Brand New Day, ao lado do Hulk. E não qualquer Hulk, o Hulk selvagem. Isso pode parecer só uma escolha criativa, mas não é. É um reset simbólico. A Marvel está devolvendo ao público versões puras, brutais e originais dos seus personagens. O Hulk que destrói tudo. O Justiceiro que não negocia. O Homem-Aranha em modo Brand New Day. Título que, nos quadrinhos, marcou um retcon polêmico que apagou eventos importantes da vida do Peter Parker. E então, chegamos ao que tudo aponta ser o grande divisor de eras.
Avengers Doomsday, dia 18 de dezembro de 2026. O nome já carrega o peso da destruição, mas a verdadeira virada está em quem carrega essa ameaça, Victor Von Doom. E mais do que isso, quem o interpreta. Robert Downey Jr. volta ao MCU, só que não como Tony Stark. Ele agora é o vilão. Mas tem um detalhe aqui que quase ninguém está reparando. Já volto nisso? Antes, vale entender que tudo isso, do quarteto até Doom, segue um padrão de fragmentação narrativa. Um universo que está sendo rompido de propósito. Porque no momento em que Doom se declarar o salvador do multiverso, será tarde demais. Victor Von Doom não é apenas o próximo vilão do MCU. Ele é o pivô de uma mudança filosófica. A Marvel está abandonando a lógica do vilão megalomaníaco para algo muito mais perigoso. O antagonista que acredita, de verdade, que está salvando o mundo. E Doom não apenas acredita nisso, ele age com base nesse propósito. A atuação de Robert Downey Jr. não é um fanservice gratuito. É uma inversão de arquétipo. O símbolo da salvação, Tony Stark, agora carrega a ruína. Nos quadrinhos, Doom descobre os Beyonders, entidades cósmicas que plantaram bombas multiversais disfarçadas de Molecule Man em cada universo. Quando Doom tenta impedir que essas bombas destruam tudo, ele provoca o efeito oposto, as incursões. Universos colapsando uns sobre os outros. Na tentativa de parar a destruição, Doom se vê obrigado a provocar mais destruição ainda. Até que decide absorver o poder dos próprios Beyonders e recriar tudo à sua imagem. Nasce aí o Battle World, um mundo remendado, composto por fragmentos de realidades extintas, onde Doom governa como um deus. É esse o caminho que o MCU está sugerindo para Avengers Doomsday. E há pistas disso. Sabemos que Doom enfrentará os Novos Vingadores, os Thunderbolts, os X-Men, o Quarteto Fantástico e até mesmo Wakanda. Ele sequestra Franklin Richards, um ser com potencial de criar universos. E, no final do filme, procura Loki, o mesmo Loki que, neste momento, mantém o multiverso unido no núcleo da TVA. Isso não é coincidência, é estrutura de colapso. Doom está tentando salvar a realidade, eliminando todas as versões que ameaçam a sua própria ordem. E o mais perturbador é que, em certo nível, ele está certo. O multiverso do MCU já é um emaranhado instável, repleto de variantes, linhas do tempo soltas, personagens que se repetem. Alguém teria que intervir. E Doom acredita que só ele pode fazer isso. Mas aqui entra o detalhe que quase ninguém notou. Robert Downey Jr. como Doom não é apenas um casting ousado, é uma declaração. A Marvel está nos dizendo que o antigo símbolo do herói clássico se tornou irrelevante. O mesmo rosto que um dia salvou o universo, agora quer refazê-lo inteiro. Isso não é só provocação, é ruptura simbólica. E como toda ruptura bem feita, ela prepara o terreno para algo muito maior. O problema é, para Doom salvar o multiverso à sua maneira, ele precisa destruí-lo primeiro. E é exatamente isso que nos leva ao Battle World. O que vem depois de Doomsday não é apenas um novo filme. É um evento de extinção narrativa. O MCU não vai continuar como está, ele vai implodir. E tudo indica que essa implosão tem nome: Battle World. Nos quadrinhos de Secret Wars de 2015, quando Doom falha em impedir as incursões, ele opta por destruir os Beyonders, absorver seu poder e criar o que restou do multiverso em um único plano de existência. Um mundo patchwork, feito de sobras, onde ele governa como o autoproclamado Deus. E é isso que a Marvel está adaptando. Só que com um detalhe crucial. Eles estão usando Battle World como ponte para algo ainda mais ousado. O soft reboot do MCU. Na prática, Battle World será um cenário temporário, um purgatório de narrativas. Um lugar onde as versões antigas, as variantes descartadas e os novos personagens se encontrarão. É o espaço ideal para redimir, apagar ou reintroduzir personagens sem quebrar o cânone atual. E isso faz sentido?
Porque após a destruição multiversal provocada por Doom, a única chance de restauração será através de Franklin Richards, o filho de Reed e Sue Storm, um mutante com a habilidade literal de criar universos. Essa transição carrega o peso de um encerramento definitivo, porque quando Franklin reerguer o novo multiverso, o que vier depois será outra estrutura, outra lógica, outra Marvel. O reboot que muitos fãs vêm especulando há anos vai acontecer, mas de forma narrativa, não declarada. Um soft reboot elegante, costurado por dentro da história, sem apagar tudo, mas sem precisar respeitar todas as regras antigas. E isso explica os 4 novos slots já agendados pela Marvel para 2028: fevereiro, maio, novembro e dezembro. Um deles é para o filme dos X-Men, já confirmado. Outro, provavelmente para Pantera Negra 3. E os outros 2 apostam-se em Thor 5 e Midnight Suns. A reconstrução será segmentada: núcleo mutante, núcleo cósmico e núcleo sobrenatural. Mas tem um detalhe nesse processo que a Marvel ainda não revelou oficialmente. E que pode mudar tudo. Já volto nisso, porque antes vale entender como o novo universo será estruturado. E por que Kevin Feige está retornando à estratégia de 2014 com uma diferença crucial. Agora, tudo está fragmentado desde o início. O plano de reconstrução do MCU após Secret Wars não será linear. E essa é a chave para entender a nova estratégia de Kevin Feige. Em vez de repetir a fórmula da saga do infinito, o que teremos agora são 3 eixos narrativos distintos, que caminham em paralelo e eventualmente se cruzam. Os mutantes, o lado cósmico e o lado sobrenatural. O primeiro a se consolidar será o núcleo mutante. A Marvel já confirmou oficialmente um novo filme dos X-Men, com Michael Leslie no roteiro, e Jake Schreier, o mesmo diretor de Thunderbolts, assumindo a direção. A escolha não é aleatória. Schreier é conhecido por criar tensão em grupos disfuncionais, o que combina perfeitamente com a essência dos X-Men. Além disso, a volta de X-Men 97 com nova temporada e a presença de Franklin Richards indicam que o universo mutante não vai apenas ser integrado ao MCU, ele será um dos alicerces da nova era. O segundo eixo é o cósmico. A Marvel quer retomar aquilo que foi interrompido desde Guardians of the Galaxy Volume 3 e The Marvels. Um novo projeto do Nova está em desenvolvimento, e o nome Annihilus começa a circular com força como possível vilão central desse lado da franquia. Annihilus, para quem conhece os quadrinhos, é a antítese da Ordem, um conquistador interdimensional com sede de aniquilação pura. Se o multiverso foi destruído por Doom, Annihilus é o tipo de ameaça que impede qualquer nova realidade de se firmar. Ele não domina, ele extingue. E por fim, o terceiro eixo, o sobrenatural. O projeto dos Midnight Suns voltou ao radar com força. Blade, Elsa Bloodstone, Cavaleiro da Lua, Doutor Estranho, Wong e o próprio Mephisto, que agora está confirmado no MCU. Essa ala representa o que a Marvel havia prometido anos atrás: narrativas mais sombrias, com dilemas morais e ameaças místicas. Mephisto, segundo fontes internas, será o equivalente a um grande vilão de bastidor desse núcleo, operando onde a lógica do universo quebra. Essa segmentação, embora pareça arriscada, é a forma mais eficaz de reconstruir o MCU sem depender de um único eixo narrativo como antes. Cada saga se desenvolve com sua própria mitologia, seus próprios heróis. E quando chegar a hora, o próximo grande crossover vai unir esses 3 mundos: mutante, cósmico e sobrenatural, em um evento que pode rivalizar até com Endgame. Mas isso só será possível se a Marvel evitar repetir um erro do passado. E existe um sinal de que esse erro já pode ter começado. A Marvel nunca anuncia um reboot de forma direta. Ela deixa que os detalhes falem. Mudanças sutis de tom, reinterpretações de personagens, incoerências visuais e a ausência de respostas concretas. E agora, essas pistas estão se acumulando de forma estratégica demais para serem coincidência. O soft reboot não será anunciado. Ele já começou.
Mas a maioria ainda não percebeu. Comece pela exclusão total de Kang da equação. Depois do colapso da narrativa do Conquistador, Jonathan Majors foi demitido, e a Marvel rapidamente reposicionou Doom como o novo centro gravitacional do multiverso. Mas o curioso é que mesmo com a retirada de Kang, a linha narrativa de incursões, variantes e multiverso instável continua intacta. Ou seja, a Marvel manteve o trilho, mas mudou o trem. Isso não é só substituição de vilão, é reprogramação narrativa. Além disso, os projetos que mais indicam transição de universo estão todos sendo tratados como eventos isolados. X-Men 97, por exemplo, é oficialmente não canônico, mas suas versões de personagens, seus visuais e até suas falas estão começando a vazar para os produtos do MCU principal. E quando isso acontece de forma sutil, sem explicação, é porque o reset está sendo feito por dentro. Não com uma explosão, mas com infiltração. Outro exemplo claro é a mudança de comportamento do próprio Peter Parker. Spider-Man: Brand New Day, título do próximo filme, carrega o mesmo nome da saga em que a Marvel apagou o casamento do Peter com Mary Jane e reconfigurou toda a sua linha do tempo. Coincidência? Ou um aviso? Sem falar no Hulk, que retorna em sua forma mais primitiva. Ou no Justiceiro, que não é mais uma peça de nicho, mas parte do eixo central. E aqui entra a dúvida mais importante. Por que a Marvel já agendou 4 datas para 2028 se o multiverso atual será destruído em 2027? Porque essas datas não são apenas novos lançamentos. Elas representam o começo de outra coisa. Outro universo. Outra lógica. Kevin Feige já disse, em entrevistas passadas, que o estúdio tem planejado de 5 a 10 anos além do que já foi anunciado. Se Secret Wars marca o fim da atual estrutura, então tudo o que vem depois disso já faz parte do novo universo. A fase que alguns chamam de fase 7 pode, na verdade, ser o novo começo, a nova fase 1. E talvez o mais curioso disso tudo seja o silêncio. Porque quando a Marvel não está dizendo nada, é aí que ela está dizendo tudo. Agora eu quero saber de você. Faz sentido esse caminho com Doom, Reboot e 3 frentes narrativas paralelas? Ou você ainda acredita que o MCU vai tentar salvar a linha do tempo atual? Comenta aqui, porque se essa teoria estiver certa, a Marvel não está apenas encerrando uma fase, ela está enterrando um universo inteiro.